Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Universidade Andarilho. A quarta temporada de Black Mirror abre com um sociopata que apresenta comportamentos repulsivos após ser tratado como uma aberração pelas pessoas ao seu redor. É inegável o fato de que a analogia é bastante real. Quantas vezes as pessoas que mais se esforçam são ofuscadas por aquelas que mais vestem máscaras para chamar atenção? Determinar culpados não livra da causa ou da consequência, mas talvez contribua para a compreensão de que devemos ser gentis o tempo todo. Você nunca sabe o que a outra pessoa está enfrentando, e cá entre nós, ainda que a responsabilidade pela forma de responder seja completamente do outro, não vale a pena ser a causa. Não seja um gatilho para destruir alguém, você sempre tem a oportunidade de fazer a diferença. Deixando de lado a mensagem clichê, USS Callister é imensamente desafiador em suas mensagens. Com todo esse debate profundo acerca do episódio, cabe a nós entendermos alguns conceitos que abrem nossa mente para pensar sobre situações como estas. Sociopatia, por exemplo, pode definir um transtorno de personalidade antissocial, um distúrbio que afasta a pessoa do convívio com os demais, geralmente criando relacionamentos conturbados em virtude de seu leve, ou não tão leve, desprezo pelos demais. Costuma aparecer em pessoas icônicas, com grandes níveis de inteligência e dificuldade de manter conversas triviais por julgarem que as pessoas ao seu redor não são capazes de oferecer ganhos ao seu conhecimento, muitas vezes dando a elas a imagem de empecilhos que impedem a evolução ou a realização de suas grandes ideias. Robert é um bom exemplo de sociopatia. Ele é um gênio de programação sublime, viciado em suas séries de ficção científica e incapaz de manter o mínimo laço com outras pessoas, mesmo quando elas se aproximam dele por razões diferentes do interesse, como a admiração inicial de Nanette. Na sequência, podemos pensar um pouco mais sobre a grande diferença entre culpa e responsabilidade. A maior sacada de Black Mirror é brincar com a futilidade humana graças à possibilidade de se manter em vantagem, coisa que a tecnologia permitiu graças às máscaras sociais que o mundo aprendeu a utilizar. Não importa a vida de lixo da realidade se você faz sucesso no Instagram, com seus filtros e sua persona. Aquele que se esforça mais, como no caso do Robert, por vezes é deixado de lado, sendo somente o hardware que impulsiona pessoas como o Alton, que se julgam a interface amigável, e por estarem mais de acordo com os padrões impostos pela sociedade, passam a imagem de grandes nomes e ofuscam os verdadeiros batalhadores. Não que a atitude de Robert tenha sido justa, mas acho que o segredo do episódio pode estar em uma metáfora superficial. Quanto mais você luta para se fazer presente sem aceitar o que todos cobram, sem se esforçar para agradar ou fingir ser algo que não é, mais solitário você fica, chegando ao ponto de sumir na completa solidão de seu próprio universo, que nem mesmo precisa ser digital. Ao fim da história, muitas pessoas poderiam atribuir a Robert o posto de vilão. O que ele fez não foi nada correto, certamente, mas o quão justo seria apontar para ele todas as acusações de erros? E o que ele passou para se transformar naquilo? E todo o contexto em que ele estava envolvido? O mundo ao seu redor não era dos melhores. As pessoas o mantinham em um cenário de humilhação constante, e suas emoções negativas reprimidas criaram uma espécie de monstro interior, que agia de maneira descontrolada, descontando seus impulsos absurdos em um universo virtual, no qual ele era respeitado, ainda que visto como um deus escroto. Quando pensamos em culpa e responsabilidade, costumamos confundir as ideias e atribuir a ambas o mesmo significado. No contexto, porém, podemos ver que as pessoas ao redor de Robert têm culpa pelo que ele se tornou, sim, mas que isso não justifica suas atitudes. Não podemos lidar com as decisões e as atitudes alheias. Nem sempre encontrar os culpados vai nos trazer paz de espírito ou libertação. Muito pelo contrário, isso pode angariar rancor excessivo e demais sentimentos obscuros. Cabe a nós, portanto, prestar menos atenção na culpa e tomar para si a responsabilidade pelo que nos acontece. Eu não posso controlar as ações dos outros, dos culpados, mas posso admitir que sou completamente responsável pela forma como vou responder a elas. Se uma pessoa me trata mal, a culpa pode ser dela. Se eu respondo com o mesmo comportamento, a responsabilidade é completamente minha. Em USS Callister, Robert atribuía a culpa por determinadas atitudes a outras pessoas, aprisionando-as em um mundo virtual para que pudesse se vingar, atitude inadequada que caracteriza como absurda sua resposta, ou seja, o transforma em responsável pelos resultados que virão a seguir. O mesmo acontece com psicopatas, assassinos em série e diversos outros exemplos que vemos por aí. Ao receber um tratamento inadequado, culpa de outras situações ou pessoas, o indivíduo se esquece da responsabilidade que tem pela sua forma de agir e, principalmente, reagir,
acabando por cometer atrocidades e justificá-las com base nos outros culpados, o que não pode aliviar o peso de suas ações. Por último, podemos também relacionar o que acontece com Robert com o conceito de sombra dos arquétipos de Jung, que nos remete à ideia de que, ao ser incapaz de enfrentar a própria sombra, o que há de pior dentro de si, Robert projeta o comportamento peculiar que apresenta naqueles que estão ao seu redor, que são direta ou indiretamente ligados à sua forma de agir, sim, e talvez até mesmo culpados, mas não completamente responsáveis por sua maneira defensiva de responder, conforme vimos na diferenciação de culpa e responsabilidade. Os clones digitais podem servir como uma analogia às projeções, representando, então, aquilo que ele também possuía de pior, mas que, por não ser mais capaz de conter ou dominar, acaba por gerar personificações de ações falhas e reflexos de injustiças do mundo em que vive, nas pessoas que em algum momento se mostraram negativas à sua existência. Jung acreditava que os homens são capazes de moldar aquilo que mais odeiam em si nas ações de outras pessoas, encarando-as com suas ações repugnantes, mas que muitas vezes não passam de reflexos daquilo que ele carrega dentro de si. São muitas as ocasiões que podemos nos perder nessa espécie de projeção. Para evitar reações explosivas e destrutivas, é necessário trabalhar a inteligência emocional e encarar a sombra com a mente aberta, aceitando o que somos e entendendo que não podemos atribuir tais definições àqueles que nos cercam. Por pior que sejam suas atitudes, transformá-las em um exército de sombras projetadas só aumentará o nosso desespero, e dessa forma, vai expandir os efeitos devastadores de nossas explosões emocionais. Espero que tenham gostado do vídeo e que estejam preparados para os pensamentos descontrolados que Black Mirror nos traz. Até a próxima!